Olá pessoal, meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa e hoje particularmente vamos falar sobre redação oficial. Que é isso, minha mãe? Redação oficial, meu bom amigo, é todo ato comunicativo que é criado na administração pública ou pelo menos para a administração pública. O pressuposto de uma redação oficial é envolver a administração pública. A administração deve emitir ou, no mínimo, receber esse ato comunicativo. O normal é que a administração tanto emita quanto receba o ato comunicativo. É justamente a presença da administração pública que torna a redação oficial. Se aquela redação não envolver a administração pública, será outro tipo de redação. Redação comercial, redação bancária, redação de caráter particular, mas para ser redação oficial, a administração pública tem de estar envolvida. Muito bem. Ocorre que a administração ela é enorme. É verdade que existem as subdivisões, existe a administração pública na esfera federal, na esfera estadual, municipal, distrital, mas a administração é uma só. Consequentemente, há necessidade de uma padronização para que haja uma linguagem única, uma forma única de apresentação desses atos comunicativos oficiais. E, de fato, se não houver, vira bagunça. Aliás, já estava virando bagunça quando, em 72, tivemos o primeiro manual de redação da Presidência da República. Foi editado em 72. Em 92, tivemos a Instrução Normativa número 4, que, no caso, podemos dizer, oficializou, no caso, alguns apontamentos acerca da redação oficial. E, atualmente, temos a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República, que foi editado em 2002. Houve a necessidade de uma padronização, porque, para você ter uma ideia, lá pelos idos de 92, por ocasião, aí, no caso da primeira edição do manual, né, com a Instrução Normativa número 4, você tinha coisa de 16 fechos diferentes. Sabe o fecho, aquela fórmula terminal em que você se despede da autoridade? Pois é, só como fecho você já tinha 16 tipos diferentes. Você tinha desde o singelo cordialmente até o pomposo colhemos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência nossos altíssimos protestos de estima e consideração. Aquelas puxadinhas básicas que o pessoal dava ao final da correspondência. Pois é, estava virando bagunça, por isso houve a necessidade de uma padronização. O que implica afirmar que nós não podemos escrever do jeito que a gente quer. A gente precisa obedecer a certos parâmetros. A redação oficial deve apresentar certas características. E é exatamente por aí que nós começamos. Vamos falar sobre as características de uma redação oficial. Já temos aqui, a primeira no quadro, a impessoalidade. O que é a impessoalidade de uma correspondência oficial? A impessoalidade implica afirmar que não há espaço para manifestações de caráter pessoal em redação oficial. Portanto, não há espaço para manifestações pessoais. Como assim, Wagner? Em uma redação oficial, não é lugar para a sua opinião. Em uma redação oficial, você não deve colocar aquilo que você acha, a sua própria opinião. Não. A redação oficial é caracterizada pela impessoalidade. Você ali está falando para a administração pública ou pela administração pública. Consequentemente, você, no caso, deve ser totalmente imparcial. Você deve ser impessoal. Para você, no caso, entender, imagine a situação. A impessoalidade caracteriza o emissor do ato comunicativo. Quem emite o ato comunicativo, apesar de uma pessoa só assinar, ela assina em nome da administração. Portanto, quem emite o ato comunicativo é a administração. Veja, a administração ela não é uma pessoa considerada em particularidades. Na realidade, a administração é o que normalmente o pessoal do direito chama de ficção jurídica. É uma pessoa jurídica, é uma
Ficção não é uma pessoa em si. Na realidade, a administração é a organização. Toda a organização burocrática que serve para, no caso, conduzir as ações estatais. O fato é que não se trata de uma pessoa. Portanto, quem emite um ato oficial é impessoal. O assunto abordado também é impessoal. Mesmo que em um ato comunicativo você trate especificamente de um único servidor, ainda assim, você não está falando da vida particular desse servidor. Você está falando da vida dele como agente público. Consequentemente, não se tem ali, no caso, algo de caráter pessoal. E sim, um assunto impessoal respeito à vida funcional daquele servidor. Ou seja, o assunto, seja acerca de um servidor, seja acerca do interesse da administração, o assunto também é impessoal. E o destinatário? Ainda que aquele ato comunicativo seja direcionado a apenas uma pessoa, um chefe, um diretor, um secretário, uma autoridade que seja, no final das contas, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o destinatário final dessas produções comunicativas oficiais é a própria população, é o próprio público. Tanto é que um dos princípios dos atos públicos é a publicidade. Espera-se que tudo aquilo que é produzido da administração, salvo, lógico, determinados processos que correm em segredo de justiça, esses, de fato, não são voltados para o público, mas a regra é que o ato administrativo tenha por característica a publicidade. Consequentemente, o destinatário final de um ato comunicativo, de uma correspondência oficial, é o público. Isso implica afirmar que quem emite é impessoal. O assunto é impessoal. Quem recebe também é uma impessoalidade. Só pode haver impessoalidade como característica em uma redação oficial. Ou seja, quer opinião, quer qualificar alguma coisa, deixe isso para sua carta de caráter particular. Em redação oficial, não se usa utilizar ou não se usa empregar opinião, coisas do gênero, manifestações pessoais. Isso não aparece em redação oficial. Na realidade, você tem até uma preocupação sintática ao fazer uma redação oficial. É verdade, existe uma manifestação sintática da impessoalidade. Vamos então colocar esse apontamento. Manifestação sintática. Professor, não estou entendendo. Manifestação sintática? Eu começo a utilizar a palavra para que você se acostume com ela. Porque muitas vezes os itens de redação oficial vão abordar justamente certos questionamentos que são relativamente simples, mas com a linguagem que pode trazer dúvida para o candidato. Às vezes o item, conforme vamos ver, alguns itens que vamos resolver ainda hoje, vamos ver que às vezes o item questiona você. Ocorre ou existe adequação sintática do texto com relação ao padrão de redação oficial. Ora, se você ficar perdido sem saber o que é sintático, isso pode gerar algum problema. Por isso, já vou chamar sua atenção para alguns detalhes. O que é sintático? Essa palavra sintático nasce de sintaxe, que por sua vez vem do grego sintaxis. Lá no grego, sintaxe significa construção, estrutura. É por isso que lá em gramática falamos de análise sintática. Análise sintática é análise da estrutura, análise da construção da frase. Erro sintático. Um erro sintático é um erro estrutural, um erro na estrutura da frase, quando ela foi construída. Pode ser um erro de concordância, um erro de regência ou um erro de colocação pronominal. Portanto, quando se fala sintático, está se falando estrutural. Quando eu digo, portanto, que existe uma manifestação sintática, eu estou dizendo que existe uma manifestação estrutural da impessoalidade. E qual é essa manifestação sintática? Qual é essa manifestação estrutural da impessoalidade? É o uso do chamado plural de modéstia. O uso do plural de modéstia. O plural de modéstia, que é muito tradicionalmente empregado, lógico, existem registros mais contemporâneos, mas o tradicional é o plural de modéstia, que é a primeira pessoa do plural. Em outras palavras, em redação oficial, é comum encontrarmos
formas verbais como essa aqui, ó. Informamos, solicitamos e por aí vai. Ou seja, o uso do plural de modéstia é justamente uma forma de se buscar estruturalmente essa manifestação da impessoalidade. Veja, a pessoa, no final das contas, quem vai assinar aquele ato comunicativo, no final das contas, é uma pessoa só. O diretor, o chefe, o secretário. Mas o que acontece? O diretor, ele modestamente sai do foco do ato comunicativo. É como se ele dissesse, olha, nós aqui da secretaria informamos, nós aqui da diretoria solicitamos, ou seja, ele se retira do foco do ato comunicativo justamente para buscar a impessoalidade. Ele, no caso, tenta sair do foco, como se não fosse ele a pedir. Bem, essa é a forma tradicional de manifestação estrutural, de manifestação sintática da impessoalidade. Mas eu devo admitir, modernamente, há uma tendência de utilização da primeira pessoa do singular. Informo, solicito, apresento. Esse hábito surgiu, sobretudo, entre as altas autoridades. A alta autoridade, por exemplo, um juiz, ele representa o Estado. É justamente o Estado dá a sua prestação jurisdicional à população mediante o exercício do cargo do magistrado. Isso quer dizer que o magistrado, ele representa o Estado. O que implica afirmar que quando o magistrado diz lá, indefiro o pedido ou julgo improcedente o pedido, ao dizer julgo, não é fulano de tal que julga. Na realidade, ele está dizendo, eu, Estado, juiz, julgo. Entre as altas autoridades, portanto, era comum esse emprego da primeira pessoa do singular. Já que as autoridades utilizavam, as autoridades administrativas passaram a empregar também essa forma de construção. E atualmente é muito difundido, de fato, muito difundida essas formas da primeira pessoa do singular. Inclusive, na prova, muito provavelmente o que vai aparecer na prática da prova é justamente o emprego da primeira pessoa do singular. Mas, tradicionalmente, temos justamente informamos, solicitamos. Modernamente, podemos dizer, no entanto, modernamente, informo, apresento, etc. Então, modernamente, temos informo, apresento, e às vezes aparece também, sobretudo em relatórios e pareceres, é comum que você tenha a terceira pessoa do singular. Algo como informa-se, apresenta-se, ou ainda solicita-se. Em relatórios é comum que você tenha o uso da terceira pessoa. Às vezes terceira do singular, às vezes terceira do plural, frequentemente acompanhado pelo pronome se, que ora funcionará como partícula passivadora, ora funcionará como índice de indeterminação do sujeito. Algo do tipo, compareceu-se ao local e verificaram-se condições inadequadas de estocagem dos produtos. Aí você está relatando o que aconteceu em relatórios. Então, é possível, também é comum utilizarmos as terceiras pessoas, terceira do singular e terceira do plural. Muito bem, eis então aí a característica da impessoalidade. Para buscar a impessoalidade, para se retirar do foco do ato comunicativo, tradicionalmente, aquele que elabora o ato comunicativo utiliza o plural de modéstia. Informamos, solicitamos, apresentamos. Modernamente, informo, solicito, apresento. E é possível também as terceiras pessoas. Informa-se, solicitam-se, apresentam-se e por aí vai. Tranquilo? Muito bem. Já que estamos por aqui, deixa eu questionar uma coisinha a você. Digamos que um item de prova sugira, neste finalzinho aqui, ou mesmo aqui, ó, um item de prova sugere para você o seguinte: a inserção de uma vírgula logo após solicitamos, aqui, ó.
A inserção de uma vírgula logo após solicitamos mantém a correção, a coerência e o sentido original da frase. A inserção da vírgula logo após solicitamos, exatamente aqui antes do etc., mantém a correção, a coerência e o sentido original da frase. E aí? Certo? É errado ou curdiancho? E aí? Curdiancho? Posso colocar essa vírgula antes do etc.? Professor, volta para o assunto. Não, isso aí é assunto. Redação oficial também questiona detalhes de caráter gramatical. Veja que aí estamos falando sobre o emprego da vírgula. Isso implica afirmar que também pode ser indagado isso em redação oficial. E aí, posso ou não posso colocar essa vírgula aí? Posso, não há problema. A vírgula antes do etc. é facultativa. Estranhou? Muito bem, isso é normal. Atualmente, sobretudo em revistas de jornais, é comum os jornalistas não utilizarem vírgula antes do etc. Porém, entre os gramáticos é o contrário. Entre os gramáticos é muito comum a presença da vírgula antes do etc. Vale lembrar, etc. Vou colocar aqui em cima. Etc. Na realidade, é uma sigla de origem latina. No latim, a expressão etc. Olha aí, escreve etc, mas se diz etc. No latim, essa expressão etc. é utilizada para indicar e outras coisas. Ou então, e várias coisas. Para quem gosta de tradução ao pé da letra, se a gente observar aqui o etc., se você gosta de tradução ao pé da letra, e tantas coisas. Olha aí. Ah, era isso, é? Uhum. Após 1000 anos revelado o segredo. Eita, a gente usa esse troço a vida toda e a gente às vezes não sabe exatamente o que significa, né? E tantas coisas, e várias coisas, e outras coisas. Dica para sua redação. Já que etc. significa e outras coisas, não utilize no dia a dia para fazer referência a pessoas. Vieram à minha festa muitos parentes distantes, Pedro, João, Astolfo, etc. Não. Veja, você está, no caso, listando pessoas. Então, elegantemente, deixe a sua enumeração aberta, simplesmente colocando um ponto final. Vieram à festa vários parentes distantes, Pedro, João, Astolfo. Deixe apenas desse jeito. Não coloque etc. para pessoas. Na sua dissertação, na prova, sugiro, não utilize o etc. O etc. dá um tom de informalidade à construção. E para sua redação na prova de concurso, melhor não conferir esse tom de informalidade. Agora, se porventura aparecer em texto de prova, etc., conforme vimos, tem vírgula facultativa. Algumas pessoas, no caso, às vezes querem dizer não, mas etc. significa e outras coisas, e antes do e não se usa vírgula. Mas acontece que antes do e a vírgula é facultativa, conforme comentamos nas aulas de gramática. A vírgula antes do e é facultativa. Consequentemente, antes do etc. também será facultativa. Tudo bem? Então, posso usar vírgula antes do etc? Posso, não há nenhum problema. Mas e se porventura alguém sugerir fazer isso aqui, ó, colocar um e antes do etc? E aí, posso colocar um e antes do etc? Posso ou não posso? Não pode. Meu amigo, veja, etc. significa e outras coisas, e várias coisas, e tantas coisas. Se você colocar um e aqui, vai ficar assim, ó. E outras coisas. Acontece, meu amigo, que isso aqui é língua portuguesa e não axé. Aê, então sai. A vírgula é facultativa. Agora, o e sempre vai estar errado antes de um etc. Guarde esses detalhes com carinho. São detalhes como esse que podem diferir você dos 2.522 que vão ficar abaixo na listagem. Portanto, guarde com carinho. Beleza? Muito bem, aproveitamos aí a deixa para fazer esse comentário acerca da pontuação facultativa antes do etc. Mas vamos prosseguir. A primeira característica, então, da redação oficial, impessoalidade. Vamos para a segunda.
A segunda característica é o uso do padrão culto de linguagem. Uso do padrão culto de linguagem. Tem de escrever bonito, né, professor? Não, cuidado. Ao se dizer uso do padrão culto, não se quer dizer que você deve escrever de maneira complicada, de maneira rebuscada, não. Primeira coisa, então, que você deve guardar. O uso do padrão culto de linguagem não implica texto rebuscado. Não implica texto rebuscado. Texto complexo. Não implica texto rebuscado, complexo. Aliás, o Manual de Redação da Presidência da República afirma bem claramente: o uso do padrão culto nada tem contra a simplicidade. Desde que, lógico, a simplicidade não se confunda com pobreza de informação. Você pode fazer muito bem um texto simples, desde que o seu texto esteja completo. Tenha certeza de que a ideia foi perfeitamente, claramente, de forma completa, colocada ali. Agora, para você expressar a ideia de maneira completa, não precisa também complicar o texto. O Manual de Redação da Presidência da República diz que o texto oficial deve ser entendido por todo e qualquer cidadão brasileiro. O que implica afirmar que, de fato, você deve escrever de maneira simples. Não escreva, portanto, de maneira complexa. Mas, então, o que quer dizer essa história de uso do padrão culto de linguagem? Aqui precisamos entender duas coisas. Primeiro, o que seja padrão. Segundo, o que é culto. Quando o manual fala do uso do padrão de linguagem, ele está falando do padrão que você vai utilizar para a construção do texto oficial. O que implica afirmar que o manual revela certa preocupação com o léxico. Preocupação com o léxico. Professor, esse léxico é aquele cara do Smallville, o Léxico Luthor? Como é que é? Não tem nada a ver. Esse léxico aqui, eu uso a palavra para quê? Para que você aprenda, guarde essa palavra, porque vira e mexe ela aparece em itens de prova. O texto apresenta adequação lexical à redação oficial, então as normas que norteiam a redação oficial. O item questiona se o texto apresenta adequação lexical. Se o candidato não conhece a palavra lexical, o candidato fica perdido. Ele fica pensando, lexical. Pô, isso lembra Lexotan. Será que é remédio para doido? Veja, meu amigo, lexical vem de léxico. A palavra léxico quer dizer vocabulário. Portanto, a preocupação com o léxico é a preocupação com o vocabulário. Ou seja, escolha bem as palavras que você está utilizando na construção do seu texto. Você, no caso, de acordo com o manual, deve evitar regionalismos. Às vezes uma palavra é perfeitamente entendida na região, mas isso não quer dizer que o restante do país vai entendê-la. Então, evite regionalismos. Como assim, professor? Imagine que a pessoa estava à disposição de uma unidade lá no interior do Maranhão. E me chega, de repente, um ofício devolvendo o sujeito. E no ofício está lá dizendo que o sujeito está sendo devolvido porque foi constantemente visto com chumbregâncias durante o expediente. Olha a situação. Chumbregância? De repente eu tinha um cachorro chamado chumbrega, levava chumbrega para o trabalho, ficava lá mexendo com chumbrega, chumbregando, e não pode o cachorro. Veja, se você utiliza chumbregância, pode até ser que na região a pessoa entenda, mas para o resto do país é um pouco complicado.
Digamos que você, então, optasse por dizer que o servidor foi flagrado com saliências durante o expediente. Eita, menino, saliente, espia, repara. Pois é, mas enfim, saliência também não é uma boa palavra. Uma vez que em certas cidades, a saliência é uma ondulação. É melhor, no contexto, dizer que aquele servidor foi flagrado com assédio sexual. É verdade. Eita, situação. Estava dando em cima de outras servidoras. Ou servidores, nunca se sabe. Mas, enfim, o fato é que, usando palavras adequadas, você é mais claro na comunicação. Consequentemente, evite regionalismo. Escolha bem o léxico, escolha bem o vocabulário, as palavras que você vai empregar. Assim como você deve evitar regionalismos, o manual sugere evite gírias. E aí parece algo bem óbvio. Você pensa, não, professor, lógico que eu não vou usar gíria em uma redação oficial. Só que aquela história, quando a gente fala em gíria, normalmente a gente já pensa na forma jovial de falar, não é? Jovem é que fala muito gíria, não é isso? Então, no caso, você já pensa logo em jovem falando, algo do tipo assim, velho, chegamos lá tocando mó terror, tá ligado, velho? Comendo no bicudo, velho. Tocando mó terror, papo reto, velho. Tem uma moral de assumir o bagulho, tá ligado? Pois isso também é gíria. Mas nos estudos linguísticos aprendemos que gíria é a forma de comunicação utilizada por um grupo específico. É por isso que se diz que jovem fala gíria, porque aquela linguagem é típica daquele grupo de jovens. Mas também existe linguagem de caráter técnico, existem gíria técnica. O pessoal da informática, por exemplo, às vezes possui certas gírias de caráter técnico. Imagina, chega aqui para mim um memorando perguntando se na minha sessão existe algum hardware que precisa de upgrade ou eventualmente passe por boot. Você mata o leitor desse jeito. Em vez de hardware, coloque simplesmente máquina ou computador. Em vez de upgrade, coloque atualização ou troca de componentes. Em vez de boot, fala a verdade, você já fez boot na sua máquina, hein? Já fez, sim. O boot é o famoso Ctrl-Alt-Del. Inclusive, há subclassificações. A gíria da informática faz uma diferenciação. O boot quente é esse Ctrl-Alt-Del. A máquina trava, com Ctrl-Alt-Del você volta ao funcionamento do sistema. Esse é o boot quente. Se travou tudo, de sorte que você precisa desligar a força, aí para religar novamente, né? Aí você tem um chamado boot frio. E às quintas e sextas rola o botequim, que é uma outra categoria. E aí, velho, vamos pro boot? Beleza, vamos. É verdade, então. Isso é gíria de caráter técnico. Evite esse tipo de coisa também em redação oficial. Aliás, por falar em gírias e linguagem técnica, também a linguagem técnica excessiva deve ser evitada. Então, evite regionalismo, gírias, linguagem técnica excessiva. E também os chamados jargões técnicos. O que é jargão técnico? Os jargões técnicos nascem justamente do emprego excessivo e inútil de linguagem técnica. Ou seja, quando você, no caso, tem aquelas expressões feitas, aquelas frases feitas para, no caso, indicar determinadas ideias. Quando você fala, por exemplo, acusando em nossa posse o documento tal, você não está julgando ninguém, meu amigo, portanto não precisa acusar, não precisa dizer isso. Quer responder a uma comunicação que chegou? Então simplesmente diga, em resposta ao ofício tal, apenas isso. Essas frases feitas é com muito prazer e grande alegria que informamos. Tchau, tchau, tchau. O Manual de Oração da Presidência da República se coloca contra esse tipo de construção. Os jargões técnicos, essa linguagem fossilizada, cristalizada, está lá já endurecida, todo mundo usa e nem sabe por que usa. Sabe? Usa porque usa. Sabe porque sempre usou. Não. O manual se coloca contra. Utilize linguagem sempre clara e direta e fuja dessas fórmulas feitas para a redação oficial, os chamados jargões técnicos. E acerca de linguagem técnica, prudência. Só utilize aquilo que verdadeiramente é necessário. Se porventura você precisar, por exemplo, utilizar uma sigla, evite, mas se for necessário utilizar uma sigla, faça o seguinte, na primeira ocorrência, escreva por extenso, coloque um travessão e a sigla.
A partir da segunda ocorrência, sim, você pode usar a sigla sem nenhum problema. Mas sempre na primeira ocorrência, tenha a preocupação de explicar do que se trata, justamente para facilitar a vida de quem lê. E, finalmente, para fechar aqui a nossa exposição, o que é o culto? Culto é bastante simples. Culto é simplesmente respeitar as regras gramaticais. Respeite as regras gramaticais. Ou seja, usar o padrão culto de linguagem, ou simplesmente padrão de linguagem, tanto faz, tanto fez. Usar o padrão culto de linguagem ou o padrão de linguagem significa simplesmente você utilizar um texto no qual você se preocupa com o léxico. Escolhe bem as palavras, evitando regionalismo, gírias, linguagem técnica excessiva e também jargões técnicos, respeitando sempre as regras gramaticais. Vale lembrar, não existe uma linguagem exclusiva para a redação oficial. Alguns órgãos examinadores às vezes perguntam isso, se existe uma linguagem específica para a redação oficial. Não existe. Você utiliza a linguagem padrão, a linguagem que utilizamos no dia a dia para nos comunicar, logicamente, respeitando as regras da gramática. Eis, então, a segunda característica da redação oficial, uso do padrão de linguagem.